Oi, continuando nossa mini maratona. Lembra que a gente está falando sobre clareza? Que a gente tem que saber aonde a gente está para poder iniciar nossa jornada? Que se a gente começa uma viagem e a gente não sabe nem de que cidade nós estamos partindo, a coisa fica um pouco difícil até para traçar um plano. Então vamos lá. Eu estou te convidando a refletir sobre as áreas da sua vida. Ontem nós falamos de algumas áreas e hoje nós vamos falar de outras. Todas elas são muito importantes e todas têm que estar num equilíbrio. Não tem que estar tudo no auge, mas tem que ter um certo equilíbrio. Eu não posso ter uma área que eu tô 2 e numa área que eu tô 10, então de repente eu tô 2 em família e eu tô 10 em trabalho, que vai ter um desequilíbrio. Então era melhor ter 5 em tudo do que viver essa loucura. É sobre isso que nós estamos refletindo, tá bom? Então vamos lá. Agora nós vamos falar um pouco sobre o nosso lazer. Eu queria que você refletisse um pouco se você tem tido lazer. Uma das características de uma análise corporal que são os rígidos, que eu tenho um índice alto dele, é que é um cara que ele não se permite se divertir. Ele, no geral, até quando ele está se divertindo, ele arruma um jeito de estar em atividade. Por quê? Porque ele se sente culpado nesse momento. Então, a gente vai fazer uma reflexão sobre: você tem algum tipo de hobby, algum tipo de coisa que você faz por diversão? Eu demorei um tempo para me conectar com as coisas que eu gosto. Então, por exemplo, eu amo cozinhar, eu gosto de cuidar dos meus jardins, eu amo artesanato, eu tenho uma facilidade com trabalhos manuais. E eram coisas que eu tinha praticamente deletado quando eu virei executiva. Eram coisas que não dava tempo, uma coisa menor. E eu não entendia que naquele momento eu entraria em flow, eu libertaria o meu subconsciente para me trazer informações. Então é muito importante quando você se conecta com algum tipo de hobby, alguma atividade de lazer que você gosta de fazer. Outra coisa, como é que anda a sua criatividade? Você deixa ela solta? Você usa ela de alguma maneira? Às vezes até no teu trabalho, criando processos novos, criando coisas novas, elaborando um novo tipo de serviço que facilite a vida das pessoas. Você pode usar sua criatividade em vários aspectos. Na sua vida amorosa, você usa sua criatividade na sua vida amorosa? Como tá tudo isso? Essa é a hora da gente brincar com a nossa criança interior. Uma criança que muitas vezes ela foi muito ferida numa infância e que ela precisa da nossa atenção e o nosso cuidado. Então eu queria saber como é que está esse pilar da sua vida. Reflete sobre ele, olha sobre ele. Ele merece essa sua atenção, apesar de parecer uma coisa menor. Agora eu queria falar sobre a espiritualidade. Como anda a sua relação com Deus? Não estou falando de religião. Eu tenho uma encalacração com religiões. Muitas delas, elas nos aprisionam, ao invés de nos libertar. Elas criam dogmas, elas criam alguns rituais, algumas coisas que ao invés de nos expandir, elas colocam a gente dentro de uma jaula. Porque por muito tempo foi isso que a igreja aprendeu a fazer. Eu fico muito feliz quando eu vejo algumas igrejas que permitem que as pessoas pensem, que seu pensamento possa fluir e inclusive questionar. Porque questionar faz parte da nossa evolução. A pessoa que questiona, ela não é uma pessoa negativa para mim. Ela é uma pessoa que ela está tentando entender. Agora, a pessoa que tem verdades absolutas, essa travou a mente. O quanto eu aprendo com pessoas muito simples.
que não tem formação nenhuma, que não teve estudo. Mas eu aprendo muito com essas pessoas, porque muitas vezes elas têm uma sabedoria ancestral que eu tenho inveja, porque eu não vou alcançar assim. Eu teria que ter talvez mais 10 vidas para alcançar. Então, é olhar para esse lado da sua conexão com Deus. Você ouve Deus? Ele fala com você? Porque ele tem várias formas de falar, muitas formas. Uma vez eu lembro que eu pedi para Deus um sinal. E eu, quando converso com ele, eu falo, eu sou burrinha, eu não entendo toda a sua linguagem, eu sei que você está me mostrando melhor, mas nem sempre eu sou capaz. Então eu preciso de alguma coisa mais explícita. E uma vez eu estava para tomar uma decisão e eu pedi uma pena verde. Apareceria uma pena verde na minha frente para eu saber que eu deveria seguir a direção A e não a direção B. E você não acredita, a pena verde apareceu no meu pé. Pena aparece, né? Então eu falei, eu tenho que especificar alguma coisa. E eu pedi essa pena verde. Uma outra vez eu pedi também uma resposta para ele e eu falei assim, mas eu quero uma borboleta azul. E nunca aparece borboleta azul na minha casa, nunca. Tá? E quase tipo, não aparece borboleta. Um belo dia eu vejo a borboleta azul no meu quintal. Então assim, eu tenho uma excelente conexão com ele, sabe? E não importa o que as pessoas pensem, ele fala comigo do jeito dele e do jeito que eu entendo. Como pai amoroso e perfeito, ele fala do jeito que eu entendo, na linguagem que eu entendo. Porque eu ainda estou na infância espiritual. Então ele não pode usar uma linguagem de um grande mestre ascensionado que eu não vou entender. Em que pé que você está nisso? Felicidade, plenitude, o quanto você se sente pleno, o quanto você se sente feliz. Simples assim. O quanto você se sente conectado com o todo e entendendo que nós somos o todo. Você tem essa conexão com ele? Reflexão que eu tô te falando agora. Nós estamos falando de 2 novos pilares da nossa vida, que englobam várias outras coisas, mas que você deve refletir profundamente. E por último, saúde. Como anda a sua saúde, sua disposição, a sua relação com essa máquina que nós temos, que enquanto a gente estiver nesse planeta, nós precisamos dela para viver. Nós precisamos cuidar da nossa saúde. Você é do tipo que deixa a dieta para amanhã, sabendo que você precisa dela, não para ter o corpo perfeito, seu lindão saradão, mas para você ter disposição para fazer as coisas? Você já pensou que você precisa do seu corpo saudável até o último dia da sua vida e não é só hoje? O que você tem feito por você? Como você cuida da sua alimentação? Como você cuida do seu sono? Meditação. Você medita? Não. Qual a desculpa que você dá para não fazer? Você tem medo do silêncio? Você tem medo dos seus pensamentos? Por que que hoje você não está ainda nessa conexão de se calar para ouvir? Fechar os olhos para abrir o da alma. Reflexão já muito profunda para o dia de hoje. Então, é isso que eu tenho para vocês. E me conta como é que tá a jornada de vocês. Eu estou muito curiosa. Eu acho excelente poder partilhar com vocês um pouquinho do meu conhecimento nessa área que eu sou apaixonada, que é o coaching. Até mais.